Você já imaginou como as ideias sobre a natureza de Cristo moldaram a história de fé cristã? Após os concílios de Nicéia em 325 e Constantinopla em 381, parecia que tudo estava resolvido. A Trindade e a Cristologia haviam sido estabelecidos. Mas aí, novas questões surgiram como faíscas em um campo seco, levando a discussão intensa sobre quem de fato era Jesus. Ele era completamente humano, totalmente divino ou de alguma forma misteriosa as duas coisas? Essas controvérsias chegaram ao auge do Concílio de Calcedônia em 451, um evento que não apenas dividiu opiniões, mas também redefiniu as bases da fé cristã. E o que dizer do nestorianismo e do monofisismo, duas correntes que ousaram desafiar as convenções e acabaram marcadas como heréticas? Mas será que elas foram tão simples assim? Hoje nós vamos, com a graça de Deus, explorar os bastidores dessas disputas teológicas. Vamos desvendar como essas ideias tão profundas moldaram séculos de pensamento cristão. Prepare-se para um mergulho nas raízes das questões que ainda ecoam na teologia moderna. E cuidado, o que você vai descobrir pode mudar a forma como você entende a história da igreja. Vamos examinar as escrituras. Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós estudaremos a lição de número 7 do primeiro trimestre de 2025 com o tema geral, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Na lição de hoje traz o título, As naturezas humana e divina de Jesus. A leitura que nós iremos fazer está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 a 11. O texto nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, os objetivos desta lição são apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo, identificar o período dessas duas heresias. A verdade prática nos traz algo muito significativo. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Ponto 1 da nossa lição nos diz o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E tendo em vista, irmãos, mais uma vez, o objetivo proposto da nossa lição de apresentar esse ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, nós vemos que este ensino da dupla natureza de Jesus é uma das doutrinas mais profundas e essenciais da fé cristã, porque ela reflete a perfeita união entre o divino e o humano na pessoa de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Irmãos, para compreender essa verdade, nós precisamos mergulhar na revelação bíblica, reconhecendo que as Escrituras nos oferecem um panorama completo e consistente sobre essa realidade. Quando a Bíblia afirma que Jesus é descendente de Davi segundo a carne, e isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo ele destaca a linhagem terrena de Cristo. Ele nasceu em uma família judaica, foi parte da história e cultura de Israel, experimentou as limitações do corpo humano, como fome, sede, cansaço, até mesmo dor. Essa identificação com a humanidade foi essencial para que ele pudesse cumprir o papel de mediador entre Deus e os homens. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 1, faz questão de registrar a genealogia de Jesus. Liga-o a Davi, liga-o a Abraão, enfatiza que ele veio em cumprimento das promessas feitas por Deus ainda no Antigo Testamento. Por outro lado, irmãos, a divindade de Jesus é reafirmada em vários textos bíblicos. Quando Paulo declara que ele foi declarado Filho de Deus com poder, e isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, não está apenas afirmando a sua autoridade, mas está apontando para a sua natureza eterna e divina. Jesus não foi simplesmente um profeta, ele não foi simplesmente um mestre espiritual, ele é o próprio Deus encarnado, conforme João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa verdade é confirmada cabalmente na ressurreição de Cristo, quando ele vence a morte, um poder que apenas Deus possui. Num dos textos que nós lemos na leitura bíblica, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nos ajuda a entender melhor como essas duas naturezas coexistiram em Jesus. Ele, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar.
humilhar. Ao assumir a forma de servo e ser feito semelhança dos homens, Jesus revelou a sua profundidade, a profundidade do seu amor, a profundidade da sua humildade. Essa passagem reflete a encarnação do Cristo, mostrando que ele abriu mão da sua glória celestial, mas jamais da sua essência divina. Mesmo em sua humilhação, ele continuou sendo Deus. Essa união hipostática, como é chamada na teologia, não foi uma fusão de naturezas e muito menos uma divisão. Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele era plenamente Deus, plenamente homem. Uma realidade que muitas vezes desafia a nossa compreensão, mas que é fundamental para a nossa fé. Isso porque, como homem, ele pôde ser o nosso substituto na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E como Deus, a sua morte teve um valor infinito, capaz de redimir todos os que creem nele. É por isso que o escritor aos Hebreus nos apresenta um quadro claro de como essa dualidade é essencial para a nossa salvação. Hebreus capítulo 4, versículo 15, o texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, Jesus em sua humanidade compreende as nossas dores, ele compreende as nossas lutas. Em sua divindade, ele nos oferece graça e poder para vencê-las. A compreensão da dupla natureza de Jesus não é apenas uma questão teológica abstrata, ela tem implicações práticas e profundas. Por ser Deus, Jesus é digno de nossa adoração, ele é digno de nossa confiança, ele é digno de nossa obediência. Por ser homem, ele nos inspira a viver uma vida de santidade, ele nos dá um exemplo perfeito a seguir, ele é o nosso modelo de amor, de humildade e de obediência ao Pai. Amados, é por isso que reconhecer e valorizar a dupla natureza de Jesus nos leva a um relacionamento mais profundo com ele. Nós não estamos lidando apenas com um ser superior distante, mas com o próprio Deus. Ele nos entende plenamente, ele caminhou entre nós e ele hoje reina com poder e glória. É essa união entre o humano e o divino que nos dá uma esperança, uma segurança e razão para viver. Jesus é verdadeiramente único, o Salvador que nós adoramos, que transcende a nossa compreensão, mas se revela a nós com amor e graça infinita. Ponto 2 da nossa lição nos diz: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Amados, o ensino bíblico sobre a natureza divina de Jesus Cristo, a dupla natureza de Jesus, é central para a fé cristã, pois esclarece o mistério da encarnação e da pessoa de Cristo. Esse entendimento ele é fundamentado em uma leitura cuidadosa das Escrituras, que revela tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Jesus. Nestório, quando ele questiona o título de Maria como mãe de Deus, ele colocou em evidência um debate essencial sobre a natureza de Cristo. A sua ênfase na separação das duas naturezas, divina e humana, buscava preservar a integridade de ambas, mas também criou tensões teológicas. A Bíblia, no entanto, irmãos, revela que Jesus, embora tenha vindo ao mundo como homem, nunca deixou de ser Deus. Em João capítulo 1, versículo 14, nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este versículo afirma claramente que a divindade de Cristo permaneceu íntegra, mesmo durante a sua encarnação. O pensamento nestoriano que separava as duas naturezas de Cristo, quase como se fossem duas pessoas, ele foi rejeitado no Concílio de Éfeso em 431. A Bíblia demonstra que Cristo agiu de forma única e indivisível. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo ele escreve: porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Isso refuta, irmãos, de forma veemente a ideia de que a sua humanidade e divindade eram entidades separadas ou independentes. Elas coexistiam em perfeita harmonia. Por outro lado, o monofisismo, que fundia as duas naturezas de Cristo em uma só, na verdade diluía a plenitude de ambas. Isso também contradiz as Escrituras, que apresentam Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A sua humanidade é evidenciada na fome, no cansaço, no sofrimento que padeceu, enquanto a sua divindade é manifestada em seus milagres, como a ressurreição de Lázaro, o poder para perdoar pecados. O Concílio de Calcedônia, em 451, ele forneceu uma definição mais completa sobre a união das duas naturezas de Cristo, afirmando que elas permanecem sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Essa declaração, irmãos, está alinhada com o ensino bíblico de que Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Ele precisava ser plenamente homem para representar a humanidade e precisava ser plenamente Deus para vencer o pecado e a morte. Essa verdade teológica, irmãos, tem implicações práticas para a vida cristã. Saber que Jesus é plenamente humano nos conforta, pois ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas falhas, ele entende as nossas tentações. Ao mesmo tempo, saber que ele é plenamente
divino nos dá uma esperança, pois ele é poderoso para salvar aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele escolheu se humilhar, tornando-se semelhante aos homens para nos resgatar. Irmãos, essa verdade deve nos levar à adoração, à gratidão, pois Cristo é o nosso perfeito Salvador. Somente ele é capaz de nos reconciliar com Deus e nos oferecer vida eterna. Por fim, irmãos, o ponto 3 nos diz o perigo dessas heresias na atualidade. As heresias têm um impacto profundo na fé cristã e é crucial entender tanto suas origens quanto as formas modernas de manifestação. O monofisismo, por exemplo, reflete um esforço humano de compreender a complexidade da natureza de Cristo, mas comete um erro grave: negar a dualidade essencial que as Escrituras apresentam. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, como declara João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Negar qualquer um desses aspectos é enfraquecer a compreensão do mistério da encarnação e, por consequência, a eficiência da salvação. Quando olhamos para a rejeição do monofisismo no Concílio de Calcedônia, nós vemos uma preocupação em manter a integridade doutrinária, pois qualquer desvio nesse ponto fundamental compromete toda a estrutura do Evangelho. Hoje, grupos que mantêm essa visão precisam ser abordados com graça, mas também com firmeza, pois, como diz lá em Judas capítulo 1, versículo 3, nós precisamos verdadeiramente batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. É nossa responsabilidade. O kenoticismo, por exemplo, por sua vez, ele introduz um perigo extremamente sutil. A ideia de que Jesus esvaziou-se completamente dos seus atributos divinos durante sua encarnação. Essa ideia, à primeira vista, parece ser um esforço de enfatizar a sua humanidade. No entanto, irmãos, quando nós examinamos Filipenses capítulo 2, versículo 7, nós vemos que quando ele esvazia-se, não implica no abandono da sua divindade, mas em uma escolha de humilhação e de submissão para realizar a obra redentora. Conforme nós estudamos na lição passada, Jesus ele continua sendo o mesmo Deus soberano, aquele que acalma as tempestades. Jesus continua sendo o mesmo Deus que perdoa pecados. Afirmar que ele deixou de ser Deus, mesmo que temporariamente, irmãos, desvia da verdade bíblica, reduz a glória do Evangelho, pois somente Deus, plenamente divino e plenamente humano, poderia servir como mediador perfeito. O tema, por exemplo, da mariolatria é igualmente relevante, exige discernimento de nossa parte. Nós reconhecemos, sim, a importância de Maria na história da redenção como mãe terrena de Jesus, escolhida por Deus para uma missão extraordinária. Contudo, irmãos, atribuir-lhe o título de mãe de Deus, em um sentido que eleve o seu nível a um nível de divindade, coloque-a como mediadora, em oposição ao que a Escritura ensina, desvia o foco da adoração que pertence exclusivamente a Cristo. Maria, como qualquer outro ser humano, necessitava da graça de Deus para sua salvação. O perigo aqui, irmãos, não é apenas doutrinário, mas é prático. Essa veneração pode obscurecer a centralidade de Jesus Cristo na vida do crente. Essas heresias, irmãos, mesmo que muitas vezes mascaradas em novos formatos, continuam a desafiar a igreja nos nossos dias. É nossa tarefa como cristão manter a palavra de Deus como padrão inegociável para discernir a verdade do erro. A Bíblia nos adverte repetidamente contra falsos ensinamentos. A melhor maneira de nos protegermos é aprofundando a nossa compreensão da Escritura, é cultivando um relacionamento íntimo com Deus. Não basta conhecer os erros, precisamos estar firmes, irmãos, na verdade, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Que nós estejamos, irmãos, vigilantes, não apenas contra as heresias externas, mas contra qualquer tendência em nossos corações de moldar a verdade divina conforme as nossas próprias ideias, conforme as nossas próprias preferências. A humildade diante de Deus, a submissão à sua palavra são as maiores defesas contra o erro. Quando nós avançamos em fé, irmãos, nós estamos proclamando o verdadeiro evangelho, aquele que aponta para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amado irmão, que Deus te abençoe. Se estes vídeos têm te ajudado a preparar melhor tuas aulas, têm abençoado a tua vida, considere se inscrever nesse canal, para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Curta este vídeo, compartilhe o que você tem achado. O que é que você achou desta aula? Você já sabia que Jesus tinha duas naturezas, plenamente Deus e plenamente homem? Comente aqui. Deus te abençoe.